a crise econômica e o Mercosul. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está aqui conosco é o alto representante-geral do Mercosul, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Beto. Embaixador, nós já mencionamos aqui, o senhor já mencionou o problema das assimetrias, né? E aí há uma questão que é o déficit existente hoje no Mercosul. E do ponto de vista estrito da balança comercial, essas assimetrias não poderiam gerar grandes superávites comerciais em favor dos países economicamente mais fortes, como Brasil e Argentina. Aí acrescento o seguinte, o pensador Muniz Bandeira, ele coloca que Brasil e Argentina são a locomotiva até mesmo para a integração latino-americana. No entanto, estamos aí diante de problemas. Como é que devem ser superados esses problemas desses déficits, essas assimetrias? Bem, eu acho que é preciso transformar o Mercosul numa agência de desenvolvimento econômico. O objetivo dos países do Mercosul não é a integração. A integração é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, naturalmente. Né? Já que uma das características do Mercosul e da América do Sul são as extraordinárias desigualdades sociais. Sim. Né? Então, o Mercosul, a integração econômica, o comércio, tem que ser instrumentos do desenvolvimento e não algo idealmente correto em si. Muito bem. Isso ocorre um pouco, inclusive, através do FOSEM que eu havia mencionado, quer dizer, a tentativa de corrigir as assimetrias na área da infraestrutura. Não é? Enfim, com a contribuição dos países maiores. Quer dizer, para esse FOSEM, os dois países maiores contribuem com 97%. Certo? 97%. E só recebem cada um 10%. Quer dizer, o Brasil tem direito a apresentar projetos no valor de 10% do fundo e a Argentina também. Os outros 80% são projetos dos outros dois países. Então, é nítida aí, digamos, a tentativa de... E é muito importante. Isso por um lado. Então, é preciso ter em conta e ter consciência disso. Na minha opinião, desenvolvimento econômico é transformação produtiva, é transformação do parque produtivo. Essa transformação se faz pela indústria. É a indústria que é o motor do desenvolvimento econômico. Mesmo o desenvolvimento agrícola depende da indústria. Se nós formos pensar, todo equipamento usado no campo é fabricado pela indústria, não é fabricado pela própria agricultura. Não é a agricultura que lá numa fazenda constrói uma colheitadeira. É uma fábrica. Não é a agricultura que produz os defensivos agrícolas. É uma fábrica da indústria petroquímica. Questões da genética também, da semente. Tudo isso, nada disso sai da agricultura. Né? Quer dizer, o motor do desenvolvimento é o setor industrial. Nele, naturalmente, o setor de bens de capital. Isso é sabido. Então é importante que cada país do Mercosul tenha a possibilidade de desenvolver a sua indústria, porque ela também é que traz os empregos melhor remunerados. O setor de serviços pode empregar muito, mas é lá que está a informalidade. É lá que está o trabalhador sem carteira. Por isso que o senhor sem carteira significa sem direitos. Quem não tem carteira assinada não tem direitos trabalhistas. Por isso que o senhor destacava aí a extensão do linhão elétrico de Itaipu até Assunção. É que vai permitir. Né? Então, o Brasil fez uma contribuição voluntária ao FOSEM para a construção da linha de transmissão entre Itaipu e Assunção. Porque Assunção, até hoje, sofre com apagões de energia elétrica. Sendo o Paraguai... Sendo sócio de uma das maiores hidrelétricas do mundo. Além disso, o Paraguai, além de Itaipu, é um dos países de maior potencial hidrelétrico per capita do mundo. Né? Então, tem apagão na sua capital. E tem regiões do Paraguai que não tem energia elétrica, como, aliás, havia no Brasil antes do programa Luz para Todos. Né? Então, a construção dessa linha de transmissão é que vai permitir, então,
os investimentos industriais. Não há investimento, não há atividade econômica sem eletricidade. Pode ser energia elétrica, energia termoelétrica, mas não há sem eletricidade e sem transporte. E o FOSEM está, por exemplo, financiando um projeto de recuperação das estradas do Uruguai, das estradas, das ferrovias uruguaias. Por quê? Porque o Uruguai tem grande possibilidade de produção, e já ocorre isso na área de celulose e papel. As estradas de rodagem estão sendo utilizadas para carregar volumes muito grandes de toras. E as estradas afundam. Então, a recuperação das ferrovias é essencial para o transporte. Né? É verdade? Então, isso está sendo também financiado. Não, o termo financiado não é bom, né? Porque dá a impressão que vai ser cobrado de volta. Cobrado. Não é. Né? É um apoio. Isso eu acho que no mundo não existe hoje em dia. E isso não existe no Banco Mundial, nem no Banco Interamericano, nem no Banco Europeu. Tem que pagar de volta. Talvez nos fundos europeus, né? Os fundos de apoio à agricultura, eu acho que são... Embaixador, fala um pouquinho da participação no Mercosul, embora não sejam parte do Mercosul. Chile, Equador, Colômbia, Peru e Bolívia. Como é que está a participação desse país? E também o ingresso da Venezuela, que empacou lá na questão do Paraguai. Vou começar pela questão da Venezuela, né? Todos esses países são estados associados ao Mercosul. O Brasil, o Mercosul, os países do Mercosul assinaram acordos de livre comércio com esses países. Né? Esses acordos farão que, por volta de 2019, não haja tarifas dentro da América do Sul. Com exceções, naturalmente, mas digamos, a grande maioria do comércio. Né? Bem, então, isso é uma situação geral. No caso da Venezuela, a Venezuela pediu a cessão ao Mercosul. Ser membro mesmo. Ser membro. Né? E foi aprovado, e naturalmente foi feito um protocolo de acessão, né? Assinado pelos 4 presidentes, entre eles o presidente, na época, do Paraguai, né? Duarte Frutos, se não me engano. Né? Frutoso. Né? Frutos, né? Do partido, anterior ao Lula. Do Partido Conservador, do Partido Liberal, creio. Não importa. De um dos partidos tradicionais do Paraguai. E foi aprovado no Congresso brasileiro, no Congresso argentino, no Congresso uruguai e no próprio Congresso venezuelano. E está no Congresso paraguai. Certamente por razões de política interna, pela falta de maioria do presidente Lugo no Congresso, esse acordo não é aprovado. Essa cessão da Venezuela não é aprovada. Naturalmente, quando isso ocorreu no Brasil, lembram-se do debate que houve, né? A ideologização do debate, né? Lá também ocorre isso, né? Naturalmente, diante de um processo de ampliação do Mercosul, porque na América do Sul nós estamos diante de 3 situações interessantes. Primeiro, a política tradicional dos Estados Unidos de criar uma área de livre comércio do Alasca à Patagônia, como disse o presidente Reagan, se não me engano. Né? É um objetivo estratégico prioritário dos Estados Unidos. Tendo fracassado a iniciativa multilateral, que era a ALCA, os Estados Unidos partiram para uma política bilateral. Eles já tinham assinado antes com o México e com o Canadá, e formaram nada. Mas depois os Estados Unidos, sozinho, assinou com os países da América Central. Assinou com o Chile, com o Peru e com a Colômbia. Os TLCs. Os chamados TLCs. Que não são tratados de livre comércio, não. São muito mais amplos. Eles praticamente retiram do país a possibilidade de fazer política econômica própria. Agora, essa crítica que o senhor estende ao NAFTA, essa crítica de impossibilidade de fazer política econômica ou não? Não é o caso. Seria o caso só da ALCA, que era uma coisa maior. Nesses acordos bilaterais é a mesma coisa. Porque os países aceitam, por exemplo, que não pode haver nenhuma preferência nas compras governamentais entre empresas nacionais e empresas dos Estados Unidos, para deixar as coisas claras. Que não pode haver nenhuma política na área de propriedade intelectual que seja diferente dos padrões mundial do comércio,
que só foram padrões defendidos pelos Estados Unidos. É uma renúncia de si mesmo. Então. Né? E assim por diante. Na área de serviços é a mesma coisa. E tarifa zero. Então, os produtos. Não é possível proteger a empresa nacional desses países diante das empresas americanas, não que estejam situadas no país. Um desnível muito grande, né? Inclusive tecnológico. E, naturalmente, digamos, com isso, né? Digamos, o país... Para voltar ao ponto que eu vi, como o desenvolvimento industrial é essencial para o desenvolvimento econômico, né? Esses países, e no caso, voltando ao Mercosul, que eu não havia terminado, é importante que dentro do Mercosul todos os países tenham possibilidade de desenvolvimento industrial. E o comércio não pode ser um impedimento disso. É preciso que o comércio dentro do Mercosul, mais do que livre, seja justo. Que ele permita o desenvolvimento industrial. O que é muito difícil quando há uma disparidade muito grande entre os países, naturalmente. Embaixador, vamos falar um pouquinho da interação. Como é que o Mercosul interage com outros blocos, inclusive dentro da própria América Latina, como a ALAD, por exemplo? Qual a relação existente entre o Mercosul e a União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL? Bem, os países do Mercosul são membros da ALAD. Todos eles, claro. Todos eles, os 4 países, né? E todos os países da América do Sul, exceção, creio que da Guiana e do Suriname, e tem mais alguns países da América Central que são membros, né? Muito bem. A ALAD, Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, permite acordos bilaterais entre os países, ou trilaterais, ou que criem preferências tarifárias. A ALAD é reconhecida na Organização Mundial do Comércio como sendo um organismo de integração de países subdesenvolvidos. Então, é por isso que os países membros da ALAD podem dar entre si preferência. Então, o acordo do Mercosul ele só pode existir porque ele é, digamos, registrado como um acordo da ALAD. E, com isso, os países da OMC aceitam a preferência que é estabelecida pela tarifa externa comum. Então, é fundamental. A ALAD é fundamental por causa disso. Porque ela permite, né? Mas ela também é um organismo intergovernamental, não é um organismo supranacional. Né? Enfim, então ela permite a existência dos acordos tais como o Mercosul, ou tais como a Comunidade Andina, e assim por diante. Né? A proposta de criação da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, o senhor acha que é uma ideia sepultada? Olha, ela foi substituída. Isto é, a ideia de uma negociação multilateral, de um único acordo que criasse essa área de integração econômica, não é só de livre comércio, que era de total integração econômica. Né? Em todos os países das Américas, né? Foi substituído pela ideia, já que fracassou, já que o grande objetivo da ALCA não eram os pequenos países da América Latina, eram os países maiores, isto é, o Brasil e a Argentina. Não são os pequenos países que são o objetivo. Né? A ideia era abrir esses mercados e criar as regras que disciplinassem o investimento estrangeiro. Né? Em todos os países. Então, foi substituído por uma política bilateral. Então, por exemplo, tudo que o Brasil hoje em dia faz em termos, digamos, de investimento estrangeiro, que pede transferência de tecnologia e assim por diante, caso houvesse um acordo bilateral com os Estados Unidos, não seria possível. Com a ALCA. Com a ALCA ou com um acordo bilateral. Embaixador, a China. A China se transformou no primeiro parceiro comercial do Brasil como país isolado, superando em muitos os Estados Unidos, 17% contra 10,1% da participação norte-americana nas exportações brasileiras. E aí vai a pergunta, como é que está o relacionamento do Mercosul com a China? Está acontecendo isso no conjunto do Mercosul também? Ah, sim, certamente. A China se tornou um dos principais
até recentemente já era o terceiro da Argentina, talvez já seja o segundo ou o primeiro agora. Mesma coisa no Uruguai e no Paraguai, né? Enfim, a Argentina tem um impacto enorme sobre o Mercosul, sobre cada país do Mercosul. Primeiro, por ser grande compradora de produtos primários, tanto minerais quanto agrícolas. E os países do Mercosul são grandes produtores, e podem ser ainda mais, né? Como é o caso do Paraguai, que tem terras muito férteis e uma extensão muito grande de terras ainda não utilizadas, né? E o Brasil também, naturalmente, né? Muito bem, então, grande demandante. Ao mesmo tempo, grande fornecedora de produtos manufaturados a preços muito baixos. Então, de um lado, ela reorganiza o comércio com a China, torna mais lucrativo o investimento na mineração e na agricultura. E menos lucrativo o investimento na indústria. Mas isso não é perigoso? Isso não é ruim para o Mercosul, para os países do Mercosul? Havia uma desindustrialização geral no Mercosul? É preciso transformar essa situação, é preciso aproveitar esta situação para promover a industrialização e a transformação. Que é a industrialização que faz a transformação tecnológica. Não são estudos universitários que fazem transformação tecnológica, não. Quem faz a transformação tecnológica é a unidade produtiva. Os estudos examinam tendências, fazem projeções, mas a transformação é quando Sim, mas ocorre, né? A China é, de fato, uma ameaça à industrialização do Mercosul? Ou não? Menor dúvida. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Né? Porque, inclusive, os meios para conter as importações chinesas, os meios tradicionais tarifários, não são suficientes. Porque a diferença entre o preço, digamos, do produto produzido no Brasil e o preço do produto importado é tão grande que mesmo uma tarifa de 100% não seria suficiente. E como nós temos compromisso na Organização Mundial do Comércio de aplicar a tarifa só até o certo, e na tarifa externa comum também mais baixo, e os outros países também, né? Então isso torna necessário outras medidas. O Mercosul e a sustentabilidade. No próximo bloco, aguarde.